Bem-vindos, crentes e descrentes, ao nosso canal. Eu sou o professor Marcos, esse é o nosso curso de Teologia Bíblica. Estamos na disciplina de Panorama do Antigo Testamento. Aula de hoje vamos falar de um dos últimos livros aí de profetas menores da Bíblia. Vamos falar sobre o profeta Ageu. Na aula passada eu dei uma introdução sobre o contexto dos profetas pós-exílio, profeta Ageu, profeta Zacarias e profeta Malaquias, que são esses os últimos profetas que iremos abordar, fechando o conjunto de profetas do Antigo Testamento, pelo menos profetas que possuem escritos, ainda que não tenham sido eles que tenham escrito esses livros, mas que recebem o seu nome. O nome do profeta Ageu vem do hebraico Hag e significa festivo. Então, há algumas deduções do significado do nome do profeta. Alguns dizem que ele deve ter nascido no período de festas famosas do povo de Israel, sobretudo 3 grandes festas, como a festa dos pães asmos, a festa das semanas e a festa dos tabernáculos. Então, talvez ele tenha nascido dentro de uma dessas grandes 3 festas. O profeta Ageu não é demonstrado dentro do texto bíblico uma linhagem específica desse profeta, para a gente poder enquadrar ele como alguém que vem de uma linhagem sacerdotal, alguém que vem de uma linhagem mais política, mais governamental, alguém que vem de uma linhagem mais real. Mas uma coisa nós sabemos, que esse profeta ele tem certa relação com o período dos últimos anos do cativeiro babilônico, que depois Babilônia veio a ser dominada pela Pérsia, como nós falamos na última aula. Muitos acreditam que ele estava entre aqueles que foram trazidos, que estavam cativos e que foram libertos e trazidos de volta para Jerusalém, que retornaram para Jerusalém, mas nós também não temos dados históricos, escritos, literários para essa confirmação. O tema central do livro do profeta Ageu não é difícil de entender, porque, como eu disse na aula anterior, o profeta Ageu é conhecido como profeta de uma só mensagem. A única mensagem do livro do profeta Ageu, ao longo dos seus 2 capítulos, vai ser para o povo restaurar, reconstruir o templo do Senhor. Há algumas interpretações sobre o questionamento do povo de que esse templo não seria em glória comparado com o antigo templo, mas uma coisa é fato: Deus queria um arrependimento do povo antes que esse templo fosse reconstruído. Então, se nós formos dividir esse livro do profeta Ageu, o que nós vamos encontrar? Inicialmente, logo no primeiro capítulo, até o versículo 15 lá do capítulo 1, vai falar da importância de glorificar a Deus através não somente da restauração do templo, mas também através da vida de fidelidade daquele povo, porque Deus não queria que aquele povo simplesmente reconstruísse o templo, mas reconstruísse o templo, continuasse praticando as suas cerimônias religiosas, mas vivendo do jeito que eles quisessem, aquilo que no Novo Testamento vai ser equiparado aos fariseus, né? Hipócritas fariseus que diziam serem algo, mas que praticavam algo totalmente contrário daquilo que eles diziam ser. Então é importante nós pensarmos nesse primeiro contexto, ou nessa primeira parte do livro. Logo em sequência, vão ter essas comparações da glória do templo, comparações da glória desse templo que estava para ser reconstruído com o antigo templo, o templo de Salomão. E aí tem várias interpretações que levam alguns ao entendimento de que o verdadeiro templo que estava sendo proposto em glória nesse livro do profeta Ageu, ele vai ser o terceiro templo, ele vai ser um templo celestial, espiritual, e não um templo físico, mas nós não vamos entrar nessas questões. Uma coisa é certa: havia um questionamento do povo quanto à grandeza, quanto à questão da beleza, da estética, da proporção desse templo que eles estavam sendo chamados, convocados
para reconstruir. E aí logo no versículo 10, no capítulo 2 até o versículo 9 virão essas comparações, e do versículo 10 ao 19, o povo vai ser chamado para a santidade. E o profeta vai ser usado por Deus, o profeta Ageu vai ser usado por Deus para afirmar que a santidade precede a bênção. Então a grande questão não era só reconstruir esse templo ser magnífico, mas que o povo andasse em santidade. O termo santidade no hebraico tem uma ideia de estar separado. Então, o tempo inteiro o povo de Israel estava rodeado de outros povos que tinham práticas pagãs, práticas iníquas, de acordo com Deus de Israel, com aquilo que Deus estabelece nas escrituras hebraicas, que é o Antigo Testamento, que é a Bíblia judaica. E o povo deveria viver separado dessas práticas. Se você observar os mandamentos bíblicos, tanto em Êxodo, quanto em Levítico, quanto em Deuteronômio, e em outros livros do Antigo Testamento onde estão descritos, você vai observar que tinha esse cuidado de Deus, para que o povo não praticasse os mesmos atos considerados pecaminosos de outros povos. Então a santidade precede a bênção. E em última análise, dentro desse mesmo capítulo 2, porque o livro tem apenas 2 capítulos, vai dizer que a obra de Deus será realizada. É interessante aqui porque o povo estava sendo convocado para ter o privilégio de participar da obra da reconstrução do templo. Mas se você lê esses versículos do capítulo 2, esses últimos versículos, o que você vai perceber? Que Deus não depende do povo para fazer a sua obra. Ainda que o povo não se dispusesse a realizar a obra da restauração, reconstrução do templo, a obra seria realizada, porque essa obra não depende do povo, né? Mas essa obra depende do próprio Deus. Algumas curiosidades, o foco desse livro está na restauração do templo, e o profeta Ageu, como figura que provavelmente escreve esse livro, aí há questionamento se ele escreveu, ou se ele escreveu partes e ele não escreveu o livro de forma completa, mas uma coisa é certa, é uma mensagem do profeta Ageu, que dentro do texto, dentro do contexto do texto hebraico, ele é chamado de profeta, o profeta, Hanabi. Esse o profeta, ele profetiza, ele entrega algo que Deus estava lidando. E existem alguns salmos, como o Salmo 137 e o conjunto de Salmos 145 a 148, que muitas vezes são atribuídos, o título deles, os títulos dos salmos hebraicos, eles não estão lá no texto original, mas eles são colocados posteriormente. Mas são atribuídos tanto a Ageu quanto a Zacarias, que, como eu disse na aula anterior, são 2 profetas da teologia do templo, 2 profetas que são levantados por Deus para falar para convocar o povo para reconstruir o templo do Senhor. Então, se você ler, sobretudo, o Salmo 145 a 148, você vai ver que há essa relação, essa correlação aos profetas Ageu e Zacarias. Como um profeta do templo, o profeta Ageu ele vai fazer vários chamados. E aí eu queria ler um versículo que está lá no capítulo 1 do livro do profeta Ageu, versículo 14, que está escrito da seguinte forma: Então o Senhor deu ânimo ao governador de Judá, Zorobabel, e ao sumo sacerdote Josué. E o contexto vai dizer: e todo o restante do povo. Deu ânimo para quê? Deu ânimo para que eles reconstruíssem o templo de Jerusalém, o templo do Senhor. Zorobabel, líder político, governador, que inclusive vem da geração de Davi, dentro do contexto do livro de Ageu, a figura do anel de selar, que foi dado a Zorobabel, e esse anel de selar era um pacto firmado ali com Zorobabel, que era da raiz de Davi. E se formos interpretar utilizando as profecias messiânicas do Novo Testamento, Zorobabel, um dos descendentes de Davi e também um dos descendentes de Cristo, de Jesus, a profecia desse governo, dessa liderança que iria restaurar o templo, que iria restaurar a fé do povo em Deus,
ela só vai se cumprir completamente em Jesus, na figura de Jesus. Mas aqui eu estou trazendo uma interpretação evangélica, que eu estou trazendo uma interpretação cristianizada do texto, mas há uma profecia para Zorobabel, que através da figura de Zorobabel, Deus firmaria esse pacto. Por isso o anel de selar ele é utilizado ali. O Josué, sumo sacerdote, que aparece nesse texto, não é o mesmo Josué lá que vai ser discípulo de Moisés, mas é outro Josué. É fácil da gente identificar pela descendência desse Josué que é tratada dentro dos textos bíblicos quando a figura de Josué aparece. Esdras, Neemias e também aqui no livro do profeta Ageu. Então o profeta Ageu deixa uma mensagem para a gente de reconstrução do templo, fisicamente falando, mas também um chamado para a separação, para a santidade. Esse é o objetivo principal do profeta Ageu. O próximo profeta que nós vamos abordar, que é o profeta Zacarias, ele também fala sobre a reconstrução do templo, mas ele não fala apenas da reconstrução do templo, ele também vai trazer algumas profecias bem apocalípticas, podemos dizer assim. E esse vai ser o nosso tema da nossa próxima aula. Mas na aula de hoje nós falamos sobre o profeta Ageu, esse que é um dos últimos profetas menores da Bíblia, um dos últimos profetas menores que nós estamos abordando no nosso curso de teologia dentro da disciplina de panorama do Antigo Testamento. O profeta da restauração do templo, o profeta que chama o povo ao arrependimento, à santidade para a obra que o Senhor iria fazer através deles. Mesmo que eles não tivessem ânimo, o Senhor daria ânimo para eles e para os líderes de Israel, representados aqui pela figura da liderança do governador Zorobabel e pela figura de Josué, o sumo sacerdote Josué, que não é o mesmo Josué, discípulo de Moisés. Essa foi a nossa aula, aguardo vocês na nossa próxima aula.